Hoje, o Sabavlog está de luto, pois o dono do canal Mofo TV, Mark Neto, faleceu na sexta-feira da semana passada, dia 21 de abril, de uma grave doença que ele descobriu após o carnaval e que, devido à complexidade, o levou ao estado terminal em menos de 2 meses. Essa entrevista iria ao ar daqui a um tempo, mas devido ao acontecido, essa entrevista, que é inédita e que foi gravada em janeiro, está sendo exibida hoje. E nessa entrevista, ele explicou como ele digitalizava os vídeos, assim como também explicou se todas as fitas VHS eram dele ou se ele conseguiu com outras pessoas. Discutimos a evolução da TV dos anos 50 até os dias de hoje, o que melhorou e o que piorou. Mark Neto, muito obrigado por tudo que você fez pela memória televisiva e principalmente pela pessoa que você foi. E obrigado por ter aceito meu convite e por essa oportunidade única de ter conversado com você sobre o que eu gosto demais, televisão. E aos familiares e amigos, meus mais sinceros pêsames por essa perda. Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um homem que tem um canal no YouTube que resgata a memória televisiva. O nome dele é Mark Neto. O canal é Mofo TV. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado a você pelo convite, estou me sentindo honrado de estar aqui com você. Tá certo. Prazer é meu. O arquivo que você tem, ele é exclusivamente seu ou você conseguiu com outras pessoas mais fitas? E tem algo que você não pode publicar e por quê? Então, eu comecei lá atrás a gravar em VHS em 1986. Foi quando eu comprei o primeiro VHS, meu pai comprou. E eu achava inicialmente que aquelas fitas iam ficar só comigo e ninguém mais ia ter oportunidade de assisti-las, né? E aí, no YouTube, eu comecei em 2005, tinha um canal que não chamava Mofo TV. Mas, a partir dos primeiros vídeos que eu coloquei, eu falei, quem sabe se eu direcionar para a memória da TV, né, o canal fique fazendo mais sentido. E aí, nessa época, mais ou menos, um amigo meu, que ele é roteirista e também biógrafo, ele estava concluindo a biografia do Carlos Imperial. E ele conseguiu com a família do Carlos Imperial, no caso dos filhos dele, a Maria Luísa e o Marco Antônio, as fitas do Carlos Imperial da época que ele tinha programa na Tupi e na TVS. Então, ele falou, Neto, você não quer digitalizar esse material? Estavam em fitas, né? Em VHS. Eu falei, claro, pô, eu também gostava do programa, nunca tinha visto nenhum registro, né? Desde que o programa acabou em 1980, nunca mais eu vi o programa, então eu falei, pô, uma oportunidade maravilhosa. Aí peguei as fitas com ele, só que as fitas tinham sido gravadas em padrão americano. Era um vídeo importado, que na época eu acho que não existia vídeo cassete brasileiro. Então, as pessoas compravam importado e transcodificavam para o padrão aqui e criavam um padrão híbrido, que não era nem o americano ou o estrangeiro ou o europeu, e nem era o padrão brasileiro. Então, essas fitas, às vezes, elas rodavam verdes, né? Depois eu consegui um outro vídeo que rodava meio apagadinho, até que um amigo meu falou que eu vou tentar. Ele também tinha um aparelho antigo. Aí entraram as coisas. Mas então, respondendo a tua pergunta, 80%, 70% do material usado no canal é meu, minhas gravações. E por causa do barulho que o canal foi fazendo, né? Outras pessoas parece que acharam legal a ideia e começaram a ajudar com o material. Então, eu tenho muitos colaboradores, sim. E muito material, talvez na faixa assim, de 30%, seja de colaboração, de pessoas que se tornaram amigas do canal e também minhas amigas. Tá certo. Na sua família, além de você, quem mais gostava de TV e imaginavam que algum dia tivéssemos internet para rever o melhor de nossa TV? Quantas pessoas? Se tinha mais pessoas na família que gostavam de TV. Ninguém. O único maluco sou eu. O único Sério? maluco sou eu.
porque, olha só, imagina 1986, videocassete, ninguém, quer dizer, pouquíssimas pessoas gravavam, né? As pessoas tinham videocassete para pegar filme na locadora, assistir e devolver na segunda-feira, né? Então, eu já tinha, mesmo antes de não ter videocassete, eu já tinha essa vontade de ter umas gravações de programas que eu sabia que eu não veria novamente. Aí eu comecei a comprar uma fitinha. Naquela época a fita era bastante cara, né? Eu me lembro que eu comprava 3 fitas a 10 mil reais, 10 mil cruzados. Ah, não me lembro mais a moeda. Eu sei que eu comprava 3, sempre na Mesbla. E era muito caro. Então, era aquela economia de fita, eu cortava os comerciais, eu assistia gravando, né? O princípio foi assim. Mas qual foi a segunda parte da pergunta que você fez? Que eu... Algum dia você imaginou que nós teríamos internet para publicar esses grandes momentos? Então, por causa das trocas que eu fiz, né, das colaborações, realmente tem material que eu não posso colocar. Não é por restrição assim da pessoa que me passou. Às vezes a gente tem que falar, não repassa. É porque realmente o nível de indagação é tão grande. Onde você conseguiu isso? Por que você conseguiu isso? Eu fico uma coisa inoportuna. Mas eu garanto que, tipo, 90% do que eu tenho está lá no canal. Tá certo. Até que década você tem? Então, eu comecei a gravar na década de 80. É claro que nesse meio tempo havia retrospectivas, né? Que eu ia gravando e depois, por exemplo, o material do Imperial é da década de 70, né? E uma coisa ou outra que a gente consegue na internet, através de troca, também é da década de 70. Mas assim, olhando de novela, algum programa, um programa ou outro, né? Mas é basicamente a partir da década de 70. Da década de 60, eu me lembro que eu só consegui, assim, pequenos trechos de programas da Excelsior, que também passaram em retrospectiva. Acho que foi aquele programa Intervalo, não sei te dizer, não. Mas tudo assim foi conseguido através de troca, esse material mais de 60. Eu acho que não havia condição de ninguém gravar dessa época, senão ou uma retrospectiva ou se tivesse contato com alguém de alguma emissora, né, que pudesse ceder. Mas é bastante improvável. Tá certo. Como que você faz para digitalizar essas fitas? Então, pelo método mais tradicional e arcaico, eu tenho um gravador de DVD, daqueles que surgiram no mercado na segunda metade dos anos 2000, que eram como videocassete, né? Você compra mídia virgem, coloca. Inicialmente, o primeiro que eu comprei nem tinha HD. Você tinha que gravar ali no seco, como se fosse um videocassete, cortando, pá, pá, pá. Mas esses aparelhos eles saíram do mercado, não sei se porque eles esquentavam, eu não sei qual foi a lógica, a logística que eles saíram do mercado. Então, eu ainda uso desse aparelho, já tem 2 funcionando, mas tudo que eu comprei depois, através do Mercado Livre, já usados, né? Porque, inclusive, quando eu levava nas autorizadas para fazer algum reparte, eu falava assim: esse produto foi descontinuado, a gente não tem mais peça para troca. Então, eu tenho ainda 2 aparelhos funcionando, mas rezo todo dia para que não aconteça nada a eles. No ano passado, eu tinha um em cima da televisão, equilibrado, caiu no chão, foi uma desgraça. A vida que segue. Eu sei que tem as placas de captura, eu sei que tem outras maneiras de você digitalizar o material, mas eu não sou o lenhador. Mas elas continuam em fitas VHS ou elas vão para um CD? Não, então, eu tenho ainda muita coisa em VHS, que eu não tive tempo ainda de passar para DVD. Inclusive, eu comprei o primeiro videocassete foi em 86. Eu acho que até mais ou menos 1994, eu catalogava tudo bonitinho, tudo direitinho. A partir daí, começou a volumar, porque eu também entrei numa de gravar MTV.
Então, eu deixava gravando no MTV, aí eu comecei a volumar fita, e aí eu não cataloguei mais nada. Então, de 95 até 2006, que é a época que eu gravei em videocassete, esse período, 95 e 2006, está tudo a, sorteado. Deixa eu ver que fita é essa, que tem aqui. Passa, é mais ou menos esse período. Deve ter alguma coisa antiga ali gravada. E a partir de 2006 eu já passei a gravar tudo através desses gravadores de DVD. Né? Aí a gravação já estava digitalizada, já dava para colocar na internet sem precisar ripar. Né? Ripar não, perdão. Transportar do videocassete para o digital através do gravador de DVD. Eu gravo videocassete no gravador de DVD. Essas fitas que estão aí atrás, elas não foram digitalizadas ainda. Não, essa não. E sabe o que tem dentro delas ou ainda não exatamente? Não entendi, desculpa. Sabe qual o conteúdo que cada uma delas contém ou ainda não? Surpresa! Surpresa. Até porque a partir da década de 90, eu já estava um pouquinho mais folgado de grana, aí eu passei a gravar programas maiores. Inicialmente, eu gravava muito assim. Estava assistindo o Chacrinha. Aí, vamos receber o cantor tal. Aí eu, opa, gravava. Acabava a apresentação, opa, pause. Né? A partir da década de 90 eu já começo a ter uma coisa mais extensa. Ok. Mas eu não sei dizer não, cara. Sinceramente, eu não sei. Inclusive, eu me surpreendo. Às vezes eu abro uma fita e falo, eu não sabia que tinha isso. Entendi. O que a TV tinha de pior naquela época e hoje é melhor, e o que a TV tinha de melhor naquela época e hoje piorou. Então, o que ela tinha de pior que ela melhorou, É, eu vou falar primeiro o que ela tinha de melhor que ela piorou. Eu acho que a espontaneidade, eu gosto muito de programas de auditório, de linha de entretenimento. E eu acho que, nesse aspecto, a TV eu acho que piorou. Principalmente quando ela migrou dos auditórios, mesmo falando do programa de auditório, né, do formato auditório. Ela migrou dos auditórios para os estúdios para ter mais técnica de imagem, de áudio. Mas isso tirou um pouco daquela macaquice de auditório, né? Você assiste um programa do Chacrinha, é uma efervescência, é uma doideira. Hoje, o programa mais animado que tem, você pode estar certo que tem um animador ali, levanta, aplaude, né? É uma coisa bem orquestrada, é mais frio. Nesse aspecto, eu acho que o gênero auditório perdeu um pouco a essência, né? E a outra pergunta, o que tinha de pior que melhorou? Sem dúvida que eu acho que é a qualidade técnica, assim, da programação como um todo. Mas se você perguntar assim, o gênero, eu acho que é o jornalismo. Porque quando criança, eu sou o mais velho da turma, né? Quando criança, eu assistia ao jornalismo, que era assim, 20 minutos. Então, os apresentadores dos telejornais, praticamente, eles só liam a notícia e davam, assim, sabe, linhas rapidamente, sem entrar em detalhes. Agora, o jornalismo ele ocupa grande parte da programação, estou falando da TV aberta, né? A Globo, ela começa às 4 da manhã, vai para o jornalismo, interrompe para o entretenimento, continua para o jornalismo, interrompe para a novela, entra o filme, aí linha de show, jornalismo. Aí, o Jornal Nacional tinha 15 ou 20 minutos. Me 30. lembro dessa época. Agora o Jornal Nacional tem 1 hora. Jornal da Globo, hora 1. Tudo muito longo, né? E eu acho que isso é bom. É claro que ele reitera também, né? Você assiste o programa, o Hora 1 às 4 da manhã, se não houver nenhuma nova informação, você vê aquela mesma matéria com o mesmo texto 8 vezes, se você ficar o dia inteiro assistindo, né? Mas eu acho que o jornalismo, de uma maneira geral, a Globo, Bandeirantes, faz um jornalismo legal, as outras eu não gosto não. Tá certo. Em cada década, a partir da década de 60 até a década de 2010, qual foi a melhor emissora de cada década? Então, eu não vivenciei a década de 60. As minhas memórias elas remontam a partir da década de 70. Mas eu imagino, pelo que eu li, que houvesse na parte de dramaturgia, a Excelsior, eu acho que ela era imbatível.
E na parte assim de linha de show, musical, a Record aparecia com bastante destaque. A Tupi, embora seja a TV mais antiga do Brasil, né, ela sempre correu atrás das outras. Essa é a minha opinião. A partir da década de 70, a Globo, ela surgiu aqui no Rio de Janeiro em 1965. E depois ela se coligou com a antiga TV Paulista, e aí ela foi montando inicialmente, acho que eram 5 canais, e repetidoras e afiliadas. Mas a partir da década de 70, eu acho que, e até hoje, a Globo. Entendi. Entendi. Década de 60. Década de 70. Não, estou falando da década de 70. Eu acho que a partir da década de 70, a Globo, ela corre com folga das outras. Eu acho que essa percepção bem clara. Década de 80. Então, década de 80 também. Não, estou falando todas as décadas. Por exemplo, na década de 70, eu me lembro. Eu sou daqueles que assistiu o Silvio Santos na Globo, sabe? Me lembro quando o Silvio Santos saiu da Globo em 1976. Então, o Silvio saiu da Globo com a ideia de que eu vou ser a Globo e falar da Globo. Então, houve um investimento pesado, ele contratou artistas, mas ele viu que o Silvio, eu acho que ele é um empresário assim, de tiro curto. Ele aposta aqui, ele quer ganhar ali, logo depois. Ele não projeta. Então ele desanimou um pouco e reformatou e falou assim, não, vou fazer o popular. Então, eu acho que quem poderia ter ameaçado a Globo na década de 70 seria o Silvio. Na década de 80, a Manchete, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A Manchete, ela não tinha a repercussão, por exemplo, em São Paulo, que é uma praça importante, como tinha aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o segundo colocado era o SBT e aqui era a Manchete, né? Eles rivalizavam. A Bandeirantes, na década de 70, ameaçou também, mas trovejou, mas não choveu. Você acha que o fato. Agora me lembro uma coisinha. Na década de 2000, aquela novela Os Mutantes, né? A Record ela veio numa de agora é a nossa vez. Mas acho que não. Mas, assim, voltando à década de 80, você acha que o fato do prédio da Manchete ser no Rio de Janeiro pode ter uma influência sobre os cariocas preferirem a Manchete? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre rola bairrismo, tanto do paulistano, com as emissoras locais, como com a matriz local, né? Do que quanto com o carioca. Uma coisa engraçada, você falou agora sobre praça. A Tupi de São Paulo, que era a matriz, né? Ela tinha uma característica tão diferente da Tupi carioca. Então, a Tupi carioca era mais assim na bagunça, vamos ver, corre atrás. E a Tupi paulista não, era toda certinha, toda, toda militar, sem ser militar. Então, 80 fica quais emissoras? Eu acho assim, que correndo atrás, em São Paulo seria o SBT e aqui no Rio a Manchete. Não que o SBT não acontecesse aqui no Rio, sim, e a Manchete também em São Paulo. E a Band correndo por fora. Né? Na década de 80, a Record ainda estava bastante combalida. Né? Ela ainda era a segunda emissora do Silvio Santos. A Record pegava aí no Rio de Janeiro, em 80? Então, a Record era assim. E na década de 70, nós tínhamos a TV Rio, que já estava em decadência. O auge da TV Rio foi na década de 50 e 60. Né? Isso, pelo menos, foi o que eu li nos livros e que meus pais, meus avós contaram. Na década de 70, eu via a TV Rio fechar, mas ela ainda repetia uma semana os programas da Record. E assim como a Tupi também, os programas da Tupi de São Paulo vinham com uma semana para cá, e a da Tupi do Rio iam para lá com uma semana, porque ainda não era o satélite. Já havia satélite, mas era caro para essas emissoras fazerem a transmissão. Curioso que o Silvio, quando ele fazia o programa aos domingos na Globo, era em preto e branco, mas ele era satélite. Né? Às vezes caiu o satélite, vou até sair um pouquinho para cima. Às vezes caiu o satélite, aí a Globo do Rio tinha uma fita de um programa do Silvio e botava até estabelecer o sinal. Né? Mas então, eu estava falando. Na década de 80?
Eu estou falando da 70. Década de 80, como eu te falei, é Tupi. Não, Tupi já tinha acabado. Ela é Manchete aqui no Rio, mais forte do que o SBT. O SBT é mais forte em São Paulo do que a Manchete. Certo. A década de 90. Eu não vejo concorrência. Vamos colocar assim, em segundo lugar o SBT. Mas eu não vejo na década de 90 concorrente para a TV Globo, não. Tá certo. Década de 2000. Então, a década de 2000, acho que na segunda metade da década de 2000, a Record veio pesado, principalmente investindo em teledramaturgia, né? E ela chegou a incomodar um pouquinho não, bastante a Globo. Lembro que a novela Os Mutantes, ela deu um susto na Globo. Antes daquela primeira novela que eles fizeram, Prova de Amor, eles pegaram uma novela que estava sendo rejeitada na Globo, que era Bang Bang. Né? Então, ela também fez um barulhinho, mas eu acho que os Mutantes foram assustadores para a Globo em determinado momento. Depois, eu acho que a Record ela perdeu a mão, porque ela começou a esticar. Fez uma segunda novela, uma terceira novela. Mutantes eu não me lembro, mas acho que foi quase 2 anos no ar. E aí. Certo. 2010. Eu não vejo outra emissora senão a Globo. Não vejo. Até eu acho assim, o SBT, aquele projeto de vamos, que aconteceu no final da década de 80, virando para 90, quando o Silvio contratou o Jô, iniciou o Serginho Groisman, tinha um jornalismo mais sensacionalista, como Aqui Agora. Aquilo ali foi fenecendo. Então, o Silvio meio que ele acomodou e aquilo, né? Ele é o dono, ele bota o pau na mesa. A Record, de Macedo também, eu acho que deu uma acomodada. Você vê que nos índices de audiência, que a briga é muito mais pelo segundo, pelo terceiro e quarto lugares, que hoje essa briga que acontece entre Record, SBT e Bandeirantes, Band, do que propriamente a Globo. Mesmo perdendo audiência, eu acho que a Globo perde audiência para as mídias que existem hoje, né? Muitas pessoas preferem assistir a programação pelas plataformas, pelo streaming, né? Não tem mais aquela obrigatoriedade de estar sentado em frente ao televisor esperando o programa começar, como era antigamente. Eu sou da época que nem controle remoto era popular. Então, era tão difícil você... Não era difícil, mas não era comum. Você levantar e ficar trocando de canal. O Zap não existia. Né? Então, naquela época, eram poucos canais, mas a audiência era bastante cativa. Quem assistia a Tupi só ficava na Tupi. A Globo, que era a maioria, só ficava na Globo. Né? Eu vou voltar a uma pergunta que você, eu acho que não ouviu, não respondeu, que é a seguinte: você passou acompanhando e gravando os programas de televisão, né? Você imaginou que algum dia nós teríamos a internet para poder colocar nela esses vídeos para lembrar desses momentos? Não. Até o YouTube, o que acontecia? Havia aqueles grupos, né? E a gente conversávamos sobre programação, conversávamos sobre novela, e eu não fazia isso, mas havia colegas que ripavam trechinhos da programação e subiam em plataformas para fazer download. Quando o YouTube chegou, acho que 2000, ficou popular em 2006, né? Aí foi aquela avalanche e começou. Eu me orgulho de ter sido um dos primeiros canais assim, voltados para memória da TV, para resgatar essas fitas. Já havia, assim, canais que eram mais voltados para na dramaturgia, mas, assim, programação, principalmente programação popular, que é muito a cara do meu canal, da Mof TV, eu me orgulho de ter sido um dos primeiros. Daqueles que chegou com a bandeirinha, botou assim, plantou no solo lunar, no caso, o YouTube. Tá certo. Tem algum momento da televisão que você gostaria de relembrar que não está no YouTube, que não está no seu canal, mas que você viu e que você
é inesquecível para você? Eu não entendi. Desculpa, a televisão aqui está atrapalhando. Você falou que tem algum momento que... Algum momento marcante da televisão que não está no seu canal, nem no YouTube, mas que você guarda com imenso carinho no seu Claro, coração? claro. Principalmente uma coisa que foi muito marcante quando eu era muito criança, que era o programa Sucesso da Globo. Eu, até hoje, não é nem questão de querer botar no meu canal, mas eu fico pesquisando com pessoas do meio se na Globo São Paulo se existem fitas do programa Silvio Santos. Porque no SBT, até onde eu sei, não tem. E tem, assim, coisinhas que o Silvio pegou. Não sei se você já viu, tem por aí um trecho dos cachorros latinos. Tá Tem bom. um trecho do Clube Cinderela na Globo, que uma Tem. menininha é a Silvia, filha do meu do Silvio. Então, aquela fita ele tem. Né? É um trechinho do Boa Noite Cinderela. Mas era uma coisa bacana se aparecer na internet, que tem também o troféu imprensa, o último troféu imprensa que o Silvio apresentou na Globo, e o Silvio eram dois troféus imprensa, né? Tinha o que se perpetuou no decorrer dos anos, que era a escolha dos melhores do ano, e tinha o troféu imprensa, que era como uma festa do Oscar, que era a entrega do troféu imprensa. A escolha era no penúltimo domingo do ano vigente. E a entrega era no Dia das Mães do ano seguinte. Então era uma coisa muito bacana. Vinham artistas, quando acontecia de eles laurearem artistas de outras emissoras, eles vinham receber, né? O elenco da Globo estava lá para receber, era muito bacana. Isso eu acho que tem um trechinho no canal da Clara Nunes, eu já vi. Sim, eu já vi também. Tá certo. É, tem algum sonho para a televisão? Você acha que a televisão ainda pode fazer alguma coisa boa? A gente tem que ter esperança que sim, né? Eu acho que a televisão hoje ela não se resume à TV aberta, mas a TV aberta ainda é o feijão com arroz da televisão, né? Ainda é o norte. As coisas para acontecerem, para fazerem sucesso, elas têm que estar na TV aberta. Então tem pessoal que só assiste Netflix, só assiste o Prime, só assiste isso, aquilo. Ok, beleza. Mas a população, assim, a massa, ela ainda se alimenta de TV aberta. E a gente tem que acreditar que o pessoal novo que está chegando, chegue com novas ideias. Não digo recriar coisas antigas, porque eu acho um pouco falta de imaginação. O ideal é manter, resgatar o antigo e fazer coisas novas, com a cara de hoje. Né? Você pega uma TV, uma telenovela da década de 70, em relação à década de 90, tem uma diferença técnica, tem uma diferença de fotografia. E uma telenovela de agora, ou de 10 anos, ou de 20 anos, já tinha uma linguagem mais antes do cinema. Agora é de série. Né? Inclusive, eles não chamam mais a capítulo tal, é episódio tal. Né? Então, eu acho que é isso. As linguagens vão mudando, os gêneros eles vão procurando se adaptar, mas eu acho que tem ainda assim muito gás e talento para queimar. Uma última pergunta. O que você acha das novelas da Globo, por exemplo, que hoje são filmadas como se fossem filmes e não mais com aquelas imagens de antigamente? Eu acho que essa linguagem é mais voltada, talvez, para aceitação no mercado exterior, né? Eu tenho essa sensação. Mas também você tem que combinar, vamos combinar que muitos profissionais que estão chegando à TV, eles vêm dos cursos de cinema, né? Enfim, inicialmente, quando eles fizeram essa experiência, eles gravavam nas câmeras convencionais e só colocavam um efeito de 30 frames por segundo, que dava assim uma textura de cinema. Agora não, agora já estão. É o que está unificando, né? O cinema está virando no meio termo, a TV está virando no meio termo, que não é nem cinema nem TV, tem a linguagem de cinema, tem o punch do seriado, e aquela estrutura mesmo de telenovela para durar naquele tempo. Ou não é telenovela, é uma série especial de dramaturgia. Eu não sei se você está lembrado, tem uns 2 ou 3 anos, que o Domingão do Faustão ele começou a usar uma câmera de ultra definição
Então, o Faustão, a gente tinha a sensação de assistir ao Domingão do Faustão, parecia que estava vendo em alguns momentos o filme, a imagem meio assim. Eu assisti no domingo passado o The Masked Singer, o primeiro programa da terceira temporada. Eu achei a imagem muito bonita, mas um pouco diferente da que a gente está acostumado a assistir nos programas de entretenimento. Então, eu acho que essas diferenças são saudáveis. E se eu tenho, assim, nostalgia, não. Eu acho que cada época tem a sua imagem. Hoje, o recurso de iluminação, de fotografia, as lentes, é tudo muito mais bacana e tem que ter uma iluminação, uma linguagem mais adequada para a nova mídia. Tá bom, então, tá certo, então, entendi. Mark Neto, outra coisa, quando eu vejo nos vídeos embaixo, hippie, José Marques Neto, o que quer dizer hippie? Não é descanso em paz, né? Eu achei que era o nome do seu pai. Já me perguntaram se era rest in peace. Você falou assim, pô, ele morreu de quê? Hippie é de ripar. Você pegar da mídia original, que pode ser o VHS, e fazer o processo de digitalizar a imagem. E cortar, dar uma pequena editada, salvar um trecho, aí botar aquele. Eu agora nem faço mais isso, botava a marca d'água, botava a vinhetinha no final, no início. Agora reclamaram tanto que eu jogo. Quer pegar, pega, quer copiar, copia, quer quibar aqui, pode quibar, tá valendo. Caiu na internet é de todo mundo. Mas eu gostava, mas eu gostava da vinheta inicial e final. Oi? Eu gostava da vinheta inicial e final. Os aplausos, a torcida, né? Sim, achava muito Bacana, legal. bacana. É uma marca, né? É uma marca de canal. Sim. Tá bom, então. Mark Neto, foi um prazer entrevistar você. Eu gostei bastante, porque é um mundo que eu gosto da televisão. Saber mais sobre os melhores momentos, momentos que ainda você vai colocar no seu canal, que são muitos, né, que eu estou vendo aí atrás. Eu espero que sejam fitas do que eu espero ver, que tem coisas que eu desejo ver que até agora eu não vi na internet. Acontece. Eu fiquei um bom tempo com o canal parado, sem tempo, questão pessoal. E agora, começou o ano, vamos ver se a gente dá uma aquecida, né? Durante esse tempo, eu contei com colaboradores que me ajudaram, com material, uns vídeos que eu já tinha desde aquela época, que eu já tomei 3 tombos, né? Meu canal foi derrubado 3 vezes. Então, muitos vídeos que estavam perdidos, que estão em backup, eu estou colocando de volta, eu vi que não estavam rodando. Vamos que vamos devagar e sempre. Eu não quero deixar o canal parado. Tá bom, então. Muito obrigado, sucesso para você e obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar comigo, tá bom? Eu que agradeço. Me senti lisonjeado por você ter me chamado. Obrigado.